Que timbre tem a voz do Senhor? Qual é o som da voz do Senhor? Ezequiel e João, Ezequiel no seu livro diz que era como o som de muitas águas, a voz do Senhor. João em Apocalipse também diz que quando ele ouviu a voz do Senhor, era como o som de muitas águas. Mas e para nós? Como é a voz do Senhor? Será que alguém aqui já ouviu a voz do Senhor? No capítulo 3 de Samuel, no verso 7, vai dizer que Samuel ainda não conhecia o Senhor, nem a palavra do Senhor lhe havia sido revelada. Ou seja, Samuel, não é que Samuel, porque a Bíblia diz antes, nos capítulos antes, o narrador diz que Samuel ministrava diante do Senhor, que Samuel crescia diante do Senhor e que Samuel tinha o favor tanto dos homens como do Senhor. Então não é que ele não conhecia, não é que ele não sabia quem era o Senhor. Normalmente quando aparece a palavra conhecer na Bíblia, está se referindo a relacionamento, seja ele de um homem com a sua mulher ou de um homem com o Senhor, do homem com Deus, o Criador. Amém? E aqui no caso de Samuel, significa que ele não conhecia o Senhor, ou seja, ele não tinha um relacionamento com o Senhor. E aqui é o ponto. Por isso que quando o Senhor chama ele Samuel, Samuel, 3 vezes ele não reconhece a voz do Senhor. Porque como é que eu vou reconhecer a voz de alguém que eu não tenho um relacionamento? Como é que eu vou? Quando alguém bate na porta da minha casa, eu pergunto, quem é? Aí a pessoa responde, é o vizinho, não falou o nome. Mas você vai saber que é o vizinho por quê? Porque você reconheceu a voz. Ele não falou o nome dele, mas você reconheceu a voz dele. Por quê? Porque a voz, ela é uma forma de nós reconhecermos a identidade de uma pessoa. E com Deus não é diferente. A voz do Senhor é uma forma de nós reconhecermos quando é Ele que está falando. Muitas pessoas, inclusive, são enganadas. Muitas pessoas se deixam ser levadas por falsos mestres, falsos profetas, por hereges, por coaches. Por quê? Porque elas não têm um relacionamento com o Senhor. Elas não leem a Bíblia. Uma vez o Senhor me deu uma frase de madrugada. A voz do Senhor ecoa no folhear da Bíblia Sagrada. Aí muitas pessoas dizem, né? Mas como é que eu vou ouvir a voz do Senhor se Ele não fala comigo? Não. Como é que diz lá em Tiago, capítulo 4? Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Quem tem que tomar a primeira ação? O homem ou o Senhor? O homem. O homem que tem que se achegar a Deus. Se o homem quer ouvir a voz de Deus, vai ler a Bíblia. Vai para os cultos. Porque o Senhor fala ainda através da boca dos seus profetas, dos seus filhos. Amém? Então como é que eu vou ouvir a voz do Senhor? Nós não conseguimos ouvir ou reconhecer a voz de uma pessoa se nós estamos ao mesmo tempo ouvindo muito barulho. Assim é a nossa vida espiritual, a nossa vida de comunhão com Deus. Como é que nós vamos ouvir o Senhor falando se nós passamos muito tempo distraídos nas redes sociais? Se nós passamos muito tempo longe da presença de Deus, longe da oração? Há uma frase, não lembro de quem é, mas diz que quando eu oro, eu estou falando com o Senhor. Mas quando eu abro a Bíblia, é o Senhor quem está falando comigo. Então o Senhor não deixou de falar. A igreja que deixou de ouvir. A igreja que deixou de reconhecer qual é o som do timbre do Senhor, da voz do Senhor. O Senhor continua falando. O problema é que o pecado, ele nos afasta de Deus. E muitas das vezes, não só o pecado, mas a nossa frieza. Samuel, Samuel, fala, Senhor, que o teu servo vê. Não, que o teu servo ouve. Porque o Senhor estava falando, o Senhor queria se mostrar a ele em espírito. O Senhor queria se revelar a ele. O Senhor quer ter um relacionamento conosco. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz. Eu falei que esse vídeo é sobre a voz do Senhor. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta. Só abre a porta quem reconhece quem está batendo na porta. Eu não abro a porta para desconhecido. Cearei com ele e ele comigo. Cear significa o quê? Comunhão. O Senhor, Ele quer ter comunhão com os seus filhos. O Senhor, Ele quer ter relacionamento com os seus filhos. Relacionamento este perdido um dia, quando Adão e Eva comem do fruto que não era para comer. Nós perdemos o jardim do Éden? Não, nós perdemos o relacionamento com Deus, a presença de Deus. Quer ouvir a voz do Senhor? Volte para a intimidade. Volte um tempo separe um tempo para o Senhor. E não negocie isto, de maneira nenhuma.
No nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente vocês.